E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma importante parasitose emergente com relevante causa de morbidade e mortalidade, a estrongiloidíase. Você sabe como identificar esse nematóide? Então, nesse nosso estúdio de cozinha, vamos colocar nossos conhecimentos a crescer. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. A informação aqui é nota 10. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, caros analistas do mundo parasitológico, vamos continuar nossa série de vídeos agora conversando sobre um nematóide bastante importante. Existem cerca de 52 espécies do nematóide do gênero Strongyloides, porém apenas duas são infectantes para o homem, o Strongyloides stercoralis e o Strongyloides puellborni. O Strongyloides stercoralis infecta de 30 a 100 milhões de pessoas no mundo, podendo também infectar alguns animais. Já o Strongyloides puellborni, ele parasita basicamente macacos. E o caso de infecção humana já foi registrado na África e na Ásia. Então, esse parasita não vai ter um enfoque nesse vídeo. Tá? Basicamente, a gente vai falar mesmo sobre o Stercoralis. O nome Strongyloides vem do grego, né? É estrongidos, que significa arredondado, e o Stercoralis vem do latim, onde estercos é sinônimo de esterco. Na morfologia, a gente vai ter 6 formas evolutivas do parasita. A fêmea partenogenética intestinal, a fêmea de vida livre ou estercoral, o macho de vida livre, os ovos, a larva rabiditoide e a larva filaroide. A que vocês estão vendo aí no vídeo é a fêmea partenogenética intestinal. É a primeira que a gente vai começar a conversar. Ela possui um corpo cilíndrico com um aspecto filiforme, longo, uma extremidade anterior arredondada e uma posterior afilada. Ela mede de 1,7 a 2,5 milímetros de comprimento por 0,03 a 0,04 milímetros de largura. Apresenta uma cutícula fina e transparente, levemente estriada, no sentido transversal em toda a extensão do corpo. O aparelho digestivo é simples, com uma boca contendo 3 lábios, esôfago longo, ocupando cerca de 25% do comprimento do parasita, filariforme, né, cilíndrica, que a altura do quinto anterior é circundado por um anel nervoso, também denominado colar esofágico, seguido pelo intestino simples, terminando em ânus, próximo da extremidade posterior. O aparelho genital com útero em disposição fidelfa ou divergente apresenta ovários, ovidutos e vulva localizada no terço posterior do corpo. Os ovos são alinhados em diferentes estágios de desenvolvimento embrionário, no máximo até 9 em cada ramo uterino anterior e posterior. Não há receptáculo seminal. A fêmea, que pode viver até uns 5 anos, produz 30 a 40 ovos por dia pela via da partenogênese, ou seja, não há machos durante a vida parasitária. Ou seja, ela é completamente independente, né? Ela consegue, sem a presença do macho, fazer a produção de ovos. Também é ovovivípara, pois elimina na mucosa intestinal o ovo já larvado, ou seja, a larva rabiditoide, que frequentemente é libertada ainda no interior do hospedeiro e que se torna a forma evolutiva de fundamental importância no diagnóstico. A próxima que a gente vai falar agora é a fêmea de vida livre ou estercoral. Ela também tem um aspecto fusiforme, com extremidade anterior arredondada e posterior afilada. Já um pouquinho menor, ela mede de 0,8 a 1,2 milímetros de comprimento. Basicamente metade do comprimento da fêmea partenogênica.
por 0,05 a 0,07 milímetros de largura. Ela também apresenta uma cutícula fina e transparente com finas estriações, aparelho digestivo simples, com boca contendo 3 lábios, um esôfago curto, e tem um aspecto mais rabditoide. Apresenta o seu corpo dividido em 3 porções, sendo uma anterior cilíndrica e alongada, que é o corpo, né? Uma intermediária estreitada, que a gente chama de istmo, e uma região posterior globosa, que a gente vai chamar de bulbo, né? O anel nervoso contorna a parte estreitada um pouco adiante do bulbo. O intestino também é simples e é de difícil observação devido à presença dos órgãos genitais e termina num ânus. O aparelho genital ele é constituído de útero anfidélfico também, contendo 28 ovos, ovários, ovidutos, vulva situada próxima ao meio do corpo e apresenta um receptáculo seminal. A próxima forma vai ser o macho de vida livre. Seu aspecto é fusiforme, com extremidade anterior arredondada e posterior recurvada ventralmente. Mede cerca de 0,7 milímetros de comprimento por 0,04 milímetros de largura. A boca possui também 3 lábios, o esôfago é do tipo rabditoide, seguindo de um intestino terminando em cloaca. O aparelho genital contém testículos, vesícula seminal, canal deferente, canal ejaculador, que se abre na cloaca. Apresenta 2 pequenos espículos auxiliares na cópula, que se deslocam sustentado por uma estrutura quitinizada denominada gubernáculo. Os ovos são elípticos, de parede fina e transparente, praticamente idênticos aos dos ancilostomídeos. Os originários da fêmea parasita, da fêmea partenogenética, medem cerca de 0,05 milímetros de comprimento por 0,03 milímetros de largura. Os da fêmea de vida livre são um pouco maiores, né, medindo cerca de 0,07 milímetros de comprimento por 0,04 milímetros de largura. Excepcionalmente, os ovos podem ser observados nas fezes de indivíduos com diarreia grave após utilização de laxantes. Tem 2 formas ainda, a larva rabditoide. O esôfago do tipo rabditoide é o que dá origem ao nome dessa larva. As originárias das fêmeas parasitas são praticamente indistinguíveis das originárias das fêmeas de vida livre. Elas apresentam uma cutícula fina e hialina, medindo cerca de 0,2 a 0,3 milímetros de comprimento por 0,015 milímetros de largura e apresentam um vestíbulo bucal curto, cuja profundidade é sempre inferior ao diâmetro da larva. Característica que também diferencia das larvas rabditoides dos ancilostomídeos, em que o vestíbulo bucal é alongado e sua profundidade é basicamente igual ao comprimento do corpo. O intestino termina num ânus, afastado da extremidade posterior, e apresenta um primórdio genital nítido, formado por um conjunto de células localizadas um pouco abaixo do meio do corpo. Essa característica também auxilia na diferenciação das larvas dos ancilostomídeos, que apresentam somente o vestígio de primórdio genital e terminam numa cauda pontiaguda. Visualizadas a fresco, as larvas se mostram muito ágeis, com movimentos ondulatórios. As larvas L1 ou L2, originadas da fêmea partenogenética, né, da fêmea parasita, elas atingem o meio externo, sendo encontradas de 1 a 25 larvas por grama de fezes. Nas formas disseminadas são encontradas na bile, no escarro, na urina, no líquido duodenal e pleural e também no líquido. Por fim, a última forma que a gente tem é a larva filarioide. O esôfago do tipo filarioide também é o que dá o nome a essa larva. Ele é longo, correspondendo a basicamente metade do comprimento da larva. A cutícula também é fina e hialina e mede de 0,35 a 0,50 milímetros de comprimento por 0,01 a 0,03 milímetros de largura. Elas apresentam um vestíbulo bucal curto e o intestino também terminado em ânus, um pouco distante da extremidade posterior.
A porção anterior é ligeiramente afilada e a posterior termina em duas pontas, conhecidas como cauda entalhada, que diferencia também da larva filariode dos ancistostomídeos, que é a pontiaguda. Há dois tipos de larva N3. A larva infectante, derivada do ciclo direto ou indireto, vistas no meio ambiente e capazes de, portanto, penetrar na pele, ou mucosa, e a larva N3 autoinfectante, que evolui no interior do hospedeiro, ocasionando os casos de autoinfecção interna. Bom, em relação ao seu habitat, as fêmeas partenogenéticas, o habitat normal é se localizar nas paredes do intestino, mergulhado naquelas criptas da mucosa do duodenal, principalmente nas glândulas de Lieberkühn, e na porção superior do jejuno, onde vão fazer a sua postura. Nas formas graves, são encontradas também na região pilórica do estômago até o intestino grosso. Vamos falar um pouquinho do ciclo biológico, né? O Strongyloides stercoralis, ele possui um ciclo biológico bastante complexo, podendo apresentar três ciclos possíveis, né, de vida, que é o ciclo direto, o ciclo indireto e a autoinfecção. Então, de maneira geral, o ciclo direto inicia quando a larva filarioide infectante penetra na pele do hospedeiro através da secreção de metaloproteases que vão ajudar a quebrar a matriz extracelular. Quando elas entram na circulação sistêmica, elas vão chegar nos capilares alveolares, logo vão se dirigir à glote, ultrapassando no trajeto os brônquios, bronquíolos, traqueia, e vão ser deglutidas, chegando ao trato gastrointestinal, alojando-se então no duodeno e no jejuno. Nesse momento, as larvas vão se desenvolver em vermes adultos e vão se prender na parede do intestino. Esses vermes, eles têm dimorfismo sexual, ou seja, vai ter o verme fêmea e vai ter o verme macho. E embora tenha esse dimorfismo, a fêmea ela é partenogenética, ela não necessita do macho para a fecundação dos ovos. Ela é completamente independente, né? E a fêmea vai liberar, então, ovos que eclodem e vão acabar liberando larvas rabditoides, ainda não infectantes, que vão ficar parasitando o intestino com o material fecal até o momento em que elas vão ser eliminadas pelas fezes. E uma vez a larva rabditoide estando no meio ambiente, ela vai se desenvolver ou vai se transformar para a larva filarioide e o ciclo vai continuar. Esse ciclo dura cerca de 3 a 4 semanas. O outro ciclo ele é indireto. Ele inicia quando as fezes contaminadas com as larvas rabditoides são eliminadas do meio ambiente. As larvas rabditoides conseguem então se desenvolver em vermes adultos, machos e fêmeas de vida livre, que após a cópula, entre os vermes de vida livre, os ovos produzidos pelas fêmeas vão ser eclodidos, liberando larvas rabditoides que vão evoluir para larvas filarioides infectantes. E por fim, a gente tem a autoinfecção, que pode ser externa e interna. A autoinfecção externa é bastante simples, é relacionada ao processo de higiene. Então, aquelas larvas rabditoides que ficam no perímetro anal, elas evoluem para filarioide, penetram na mesma pessoa. E a autoinfecção ocorre quando, no intestino do hospedeiro, a larva rabditoide evolui para filarioide e entra na corrente sanguínea e refaz o ciclo direto e o ciclo pulmonar. As manifestações clínicas. Essa basicamente é uma parasitose intestinal, embora tenha um ciclo pulmonar. Na grande maioria dos casos, ela é assintomática ou oligossintomática. As formas sintomáticas, elas podem cursar com manifestações dermatológicas, pulmonares e intestinais. As lesões dermatológicas, elas podem ser urticariformes, macropapulares, serpiginosas ou linear pruriginosa migratória. E são secundárias, obviamente, à penetração da larva na pele do hospedeiro.
Dentre as alterações pulmonares, é possível o indivíduo ter tosse seca, dispneia, o broncoespasmo e um edema pulmonar, que cursa também com uma eosinofilia sanguínea elevada. E a sintomatologia intestinal pode ser de média ou grande intensidade, como, por exemplo, uma distensão abdominal, flatulência, dor em cólica ou queimação em epigástrio, anorexia, náusea, vômitos, diarreia secretora ou esteatorreia e desnutrição proteico-calórica. Como a gente vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico clínico ele é dificultado, uma vez que em aproximadamente 50% dos casos não tem sintomas. E quando existentes, são comuns a outras eumentias intestinais. Porém, a gente tem uma tríade clássica, né, que é diarreia, dor abdominal e urticária, que acaba sendo sugestivo. A eosinofilia e os achados radiográficos e sorológicos podem auxiliar na suspeita diagnóstica. Então, eu recomendo assim, que o diagnóstico diferencial com acidostomose, ascaridose, giardose, pneumonia, urticária, colicistite e pancreatite e eosinofilia pulmonar seja bem realizada, né? Os pacientes asmáticos também, que residem em regiões tropicais e que não respondem à terapia convencional, devem realizar repetidos exames de fezes para ver se não se encontra algum ovo dos estrongiloides tricolares, uma vez também eles podem causar essa reação de hipersensibilidade em decorrência da migração da larva e causar então esse broncoespasmo, né? O diagnóstico diferencial ele é difícil e requer então vários métodos laboratoriais. Já no laboratório, o exame microscópico de uma única amostra de fezes detecta larvas em cerca de 25% das infecções de estrongiloides não complicadas. O exame repetido de amostras de fezes concentradas aumenta muito mais a sensibilidade, né? Então, se recomenda, no mínimo, 3 a 7 amostras de fezes. A gente pode usar métodos especializados de exame de fezes que aumentam a sensibilidade. Entre esses incluem uma cultura em placa de agar ou aquela técnica em funil de Berman-Morales ou a técnica de Rugai. Diversos testes imunológicos estão disponíveis para identificar os anticorpos anti-estrongiloidíase no soro. O ELISA é o mais recomendado por causa da maior sensibilidade. E os anticorpos IgG normalmente podem ser detectados mesmo em pacientes imunocomprometidos com a estrongiloidíase. Mas a ausência dos anticorpos detectáveis também não exclui a infecção. As reações cruzadas nos pacientes infectados com filariose ou outros nematóides também podem resultar em testes falsos positivos. Os resultados de testes com anticorpos não podem ser utilizados para diferenciar uma infecção atual de uma infecção passada. E um teste positivo garante esforços contínuos para a gente estabelecer um diagnóstico parasitológico. Testes moleculares para o diagnóstico de estrongiloides tricolares, incluindo métodos baseados em PCR, também estão disponíveis em alguns laboratórios de referência. A sensibilidade e a especificidade, obviamente, dos testes variam bastante, né? Mas não substituem a microscopia e a sorologia para o diagnóstico. No caso do tratamento, né, todos os pacientes diagnosticados com estrongiloidíase devem ser tratados. A taxa de cura é mais alta usando a ivermectina do que usando o albendazol, né? E os pacientes imunocomprometidos exigem uma terapia prolongada, até que o escarro ou as fezes permaneçam negativos por 2 semanas. Às vezes é necessário repetir o tratamento por várias vezes. Na profilaxia, né, a gente deve fazer a prevenção de infecção por estrongiloides, né, de maneira semelhante à dos ancilostomídeos, e ela envolve basicamente prevenir a defecação não higiênica, ou seja, as pessoas que usam latrinas, né, ou evitar o contato direto da pele com o solo, né, andar descalços, né, no chão batido, né. Então, essas são as principais formas de profilaxia para o estrongiloides.
Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.